assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Pensa que seu cérebro é como um castelo de areia com vários andares. Tem gente que consegue entrar lá enquanto você dorme, às vezes para roubar, às vezes para colocar uma ideia. O Cobb e o time dele vão junto com um cara rico que quer que outro homem se esqueça de uma ideia ruim que ele sempre teve. Então eles criam muitos andares de sonhos, um dentro do outro, para plantar essa ideia sem que o homem saiba. Cada andar tem regras diferentes. No primeiro, o tempo passa devagar. No segundo, demora mais ainda. No terceiro, demora muito. Para acordar todo mundo, eles precisam explodir uma bomba, fazer alguém cair, tomar um susto, tudo junto, no tempo certo. E enquanto isso, o Cobb precisa enfrentar uma parte triste dele mesmo, a culpinha pela esposa. Ele vive pegando essa mulher imaginária no sonho e brigando com ela. No fim, ele consegue voltar para casa, ver os filhos, mas deixa o peão girando. E aí, você decide se ele está sonhando ou acordado. Logo de cara, a gente já é jogado no meio de uma missão. Cobb e Arthur, seu parceiro de longa data, estão dentro do sonho de um cara rico chamado Saito. A ideia era simples: entrar no sonho do sujeito e roubar uma informação confidencial. Só que dentro desse sonho tem um detalhe importante. Cobb está usando as memórias de um lugar que ele conhece, a casa dele com Mal, sua esposa, e isso é um problema. Porque quando você usa lembranças reais num sonho, isso pode atrair projeções que não deviam estar ali. E foi exatamente o que aconteceu. Quem aparece do nada? Mal, mas não viva e linda como era, e sim como uma lembrança teimosa que vive perseguindo o Cobb dentro dos sonhos. E aí, por causa dela, a missão dá errado. Saito percebe que está num sonho, e os dois, Cobb e Arthur, são pegos. Só que vem a reviravolta. Eles estavam num sonho dentro de outro sonho. É aí que o espectador já começa a ficar de queixo caído, tentando entender como as camadas funcionam. Eles acordam, só que ainda estão sonhando. E depois acordam de verdade. Isso mostra que a galera já domina esse rolê de entrar e sair de sonhos com muita habilidade. Depois que eles falham na missão, pensam que vão sumir do mapa. Mas o Saito vira o jogo. Ele não está bravo. Na verdade, ele quer contratar o Cobb e o time para fazer algo ainda mais complicado. Inception. Plantar uma ideia dentro do subconsciente de alguém. E não uma ideia qualquer. Uma que parece vir de dentro da própria pessoa, como se fosse uma decisão natural. A vítima da vez? Robert Fisher, herdeiro de um império bilionário. A missão é convencer esse cara, enquanto ele dorme, a destruir o império da própria família depois que o pai morrer. Cobb fica meio desconfiado. Isso nunca foi feito com sucesso, e é muito arriscado. Mas Saito faz uma promessa que ele não pode ignorar. Se Cobb aceitar e a missão der certo, ele limpa a ficha do Cobb e permite que ele volte para os Estados Unidos e veja seus filhos. E é aí que o jogo vira pessoal. Até aqui, o Cobb está só tentando sobreviver nesse mundo ilegal dos sonhos. Mas agora ele tem um motivo emocional fortíssimo. Ele quer voltar para casa. Isso muda tudo. Cobb então começa a montar a equipe. Primeiro ele chama Arthur, seu parceiro fiel, que conhece toda a parte técnica. Depois ele vai atrás de uma nova arquiteta de sonhos, já que ele mesmo não pode projetar o mundo onírico, por causa da interferência constante da memória da Mal. É aí que entra a jovem e super talentosa Ariadne. E que nome simbólico, né? Ariadne, na mitologia, foi quem ajudou Teseu a sair do labirinto. E aqui ela vai ajudar o grupo a sair do labirinto mental. Ela é quem desenha os cenários, cria as ruas, os becos, os esconderijos. E logo ela percebe que o Cobb carrega uma culpa enorme. Ela vê a Mal invadindo os sonhos e percebe que aquilo não é normal. Para completar o time, entra Imes, um cara irreverente que tem um talento diferente. Ele se transforma em outras pessoas dentro do sonho. Tipo um ator dentro da mente alheia. E também tem o Yusuf,
O químico que vai preparar o sedativo fortíssimo para fazer os caras mergulharem em múltiplos níveis de sonho sem acordar com qualquer barulho. A partir daqui, o plano começa a tomar forma. Eles vão fazer com que Fisher ache que está sendo sequestrado. E a partir disso, vão manipulá-lo para achar que a ideia de desfazer a empresa foi dele mesmo, porque queria honrar o pai. Mas o Cobb deixa claro que a ideia tem que parecer simples. Não adianta dizer, faça isso porque queremos. Tem que parecer algo natural, orgânico, emocional. E a chave para isso está no relacionamento problemático de Fisher com o pai. Enquanto a equipe se prepara, Ariadne vai ficando cada vez mais preocupada com a instabilidade emocional de Cobb. Ela o flagra em sessões solitárias dentro dos próprios sonhos, onde ele revive momentos com o mal. E o pior, ele não quer largar isso, porque, de certo modo, é a única forma que ele tem de ver a esposa de novo. Mesmo sabendo que não é ela de verdade, ele se agarra àquilo. E isso pode colocar tudo a perder. A primeira parte do filme constrói muito bem esse clima de urgência emocional e risco psicológico. A gente entende que Cobb não está só fugindo da lei. Ele está fugindo de si mesmo. E, ao mesmo tempo, quer desesperadamente voltar para o que sobrou de sua vida, os filhos. E quando finalmente chega a hora de embarcar no avião com Fisher, a gente já sabe que a missão não vai ser só sobre roubar ou plantar uma ideia. Vai ser também uma guerra interna, entre o que Cobb quer, o que ele sente e o que ele precisa deixar para trás. O avião decola, todos estão no lugar certo, e Yusuf aplica o sedativo em Fisher. Assim que ele dorme, a equipe entra no primeiro nível do sonho, criado por Yusuf. Eles acordam dentro de uma van em movimento, no meio de uma cidade chuvosa, e o caos começa antes do que eles esperavam. Sabe por quê? Porque Fisher tem um treinamento militar inconsciente no mundo dos sonhos, ou seja, quando alguém invade a mente dele, surgem projeções armadas para se defender. E é aí que tudo desanda. Os caras são atacados quase imediatamente. Durante esse confronto, Saito, o empresário que contratou o Cobb, leva um tiro. E isso muda tudo, porque com o sedativo potente que estão usando, morrer num sonho não acorda a pessoa, como aconteceria normalmente. Ao invés disso, ela é jogada direto para o limbo, aquela camada profunda do inconsciente onde o tempo se estica absurdamente e a pessoa pode ficar presa por décadas. Com Saito sangrando, a pressão aumenta. Eles decidem continuar a missão mesmo assim. E para conseguir plantar a ideia, o time precisa criar mais 2 níveis de sonho. Eles sequestram Fisher, colocam uma venda nele e, com a ajuda de Eames, disfarçado de um segurança, começam a criar uma história falsa, onde Fisher acredita que foi raptado para roubar os segredos do pai. Mas aí o Cobb entra em cena, como alguém tentando ajudar Fisher a escapar. Ele finge ser aliado. A ideia é fazer Fisher confiar neles e aceitar descer voluntariamente para o próximo nível do sonho, acreditando que é tudo uma maneira de proteger a mente dele de ladrões. E dá certo. Fisher topa descer mais fundo para proteger seus segredos. Então, a equipe prepara a entrada no segundo nível do sonho, que é criado por Arthur. Eles agora estão em um hotel sofisticado, onde as leis da física começam a ficar esquisitas. Lembra que no nível anterior eles estavam numa van em movimento? Isso faz com que, no nível do hotel, a gravidade fique maluca toda vez que a van vira ou bate. A gente vê isso claramente quando o hotel começa a girar, e Arthur precisa brigar com as projeções num corredor que gira em 360 graus. Mas antes disso, o trabalho do Eames é fundamental. Ele se transforma no tio de Fisher, uma figura próxima, para sugerir que o pai de Fisher queria que ele abrisse mão do império e criasse algo por conta própria. Essa é a semente que vai virar a ideia plantada. Só que a cada camada que eles descem, o risco aumenta, e a presença da Mal, a falecida esposa do Cobb, começa a interferir mais ainda. Ela aparece em momentos críticos e bagunça tudo. Ariadne, que está observando de perto, percebe que o Cobb está perdendo o controle. Ele está levando os sentimentos e a culpa dele tão profundamente
que está misturando memórias pessoais com o trabalho, e isso coloca todos em perigo. Mesmo assim, eles seguem com o plano. Agora eles precisam entrar no terceiro nível do sonho, que se passa num cenário completamente diferente. Uma base militar nas montanhas cobertas de neve. Esse ambiente é criado por Eames e representa o cofre final dentro da mente de Fisher, onde a ideia precisa ser plantada. Só que como Fisher já está mais fundo e bem vulnerável, as projeções mentais dele estão em alerta máximo. Então o time precisa lutar contra soldados, explodir prédios, abrir caminho na neve, tudo ao mesmo tempo. A missão é fazer Fisher acreditar que ele precisa entrar nesse cofre e encontrar algo deixado pelo pai, e lá dentro eles colocam uma mensagem emocional, um testamento simbólico e uma maquete de um moinho de vento que Fisher tinha quando era pequeno. Isso faz ele pensar: talvez meu pai realmente quisesse que eu fosse diferente, que eu criasse algo novo. Pensa que seu cérebro é como um castelo de areia com vários andares. Tem gente que consegue entrar lá enquanto você dorme, às vezes para roubar, às vezes para colocar uma ideia. O Cobb e o time dele vão junto com um cara rico que quer que outro homem se esqueça de uma ideia ruim que ele sempre teve. Então eles criam muitos andares de sonhos, um dentro do outro, para plantar essa ideia sem que o homem saiba. Cada andar tem regras diferentes. No primeiro, o tempo passa devagar. No segundo, demora mais ainda. No terceiro, demora muito. Para acordar todo mundo, eles precisam explodir uma bomba, fazer alguém cair, tomar um susto, tudo junto, no tempo certo. E enquanto isso, o Cobb precisa enfrentar uma parte triste dele mesmo, a culpinha pela esposa. Ele vive pegando essa mulher imaginária no sonho e brigando com ela. No fim, ele consegue voltar para casa, ver os filhos, mas deixa o peão girando. E aí, você decide se ele está sonhando ou acordado. Logo de cara, a gente já é jogado no meio de uma missão. Cobb e Arthur, seu parceiro de longa data, estão dentro do sonho de um cara rico chamado Saito. A ideia era simples: entrar no sonho do sujeito e roubar uma informação confidencial. Só que dentro desse sonho tem um detalhe importante. Cobb está usando as memórias de um lugar que ele conhece, a casa dele com Mal, sua esposa, e isso é um problema, porque quando você usa lembranças reais num sonho, isso pode atrair projeções que não deviam estar ali, e foi exatamente o que aconteceu. Quem aparece do nada? Mal, mas não viva e linda como era, e sim como uma lembrança teimosa que vive perseguindo o Cobb dentro dos sonhos. E aí, por causa dela, a missão dá errado. Saito percebe que está num sonho, e os dois, Cobb e Arthur, são pegos. Só que vem a reviravolta. Eles estavam num sonho dentro de outro sonho. É aí que o espectador já começa a ficar de queixo caído, tentando entender como as camadas funcionam. Eles acordam, só que ainda estão sonhando. E depois acordam de verdade. Isso mostra que a galera já domina esse rolê de entrar e sair de sonhos com muita habilidade. Depois que eles falham na missão, pensam que vão sumir do mapa. Mas o Saito vira o jogo. Ele não está bravo. Na verdade, ele quer contratar o Cobb e o time para fazer algo ainda mais complicado. Inception. Plantar uma ideia dentro do subconsciente de alguém. E não uma ideia qualquer. Uma que parece vir de dentro da própria pessoa, como se fosse uma decisão natural. A vítima da vez? Robert Fisher, herdeiro de um império bilionário. A missão é convencer esse cara, enquanto ele dorme, a destruir o império da própria família depois que o pai morrer. Cobb fica meio desconfiado. Isso nunca foi feito com sucesso, e é muito arriscado. Mas Saito faz uma promessa que ele não pode ignorar. Se Cobb aceitar e a missão der certo, ele limpa a ficha do Cobb e permite que ele volte para os Estados Unidos e veja seus filhos. E é aí que o jogo vira pessoal. Até aqui, o Cobb está só tentando sobreviver nesse mundo ilegal dos sonhos. Mas agora ele tem um motivo emocional fortíssimo. Ele quer voltar para casa. Isso muda tudo. Cobb então começa a montar a equipe. Primeiro ele chama Arthur, seu parceiro fiel, que conhece toda a parte técnica. Depois ele vai atrás de uma nova arquiteta de sonhos.
já que ele mesmo não pode projetar o mundo onírico, por causa da interferência constante da memória da Mal. É aí que entra a jovem e super talentosa Ariadne. E que nome simbólico, né? Ariadne, na mitologia, foi quem ajudou Teseu a sair do labirinto. E aqui ela vai ajudar o grupo a sair do labirinto mental. Ela é quem desenha os cenários, cria as ruas, os becos, os esconderijos. E logo ela percebe que o Cobb carrega uma culpa enorme. Ela vê a Mal invadindo os sonhos e percebe que aquilo não é normal. Para completar o time, entra Imes, um cara irreverente que tem um talento diferente. Ele se transforma em outras pessoas dentro do sonho. Tipo um ator dentro da mente alheia. E também tem o Yusuf, o químico que vai preparar o sedativo fortíssimo para fazer os caras mergulharem em múltiplos níveis de sonho sem acordar com qualquer barulho. A partir daqui, o plano começa a tomar forma. Eles vão fazer com que Fisher ache que está sendo sequestrado. E a partir disso, vão manipulá-lo para achar que a ideia de desfazer a empresa foi dele mesmo, porque queria honrar o pai. Mas o Cobb deixa claro que a ideia tem que parecer simples. Não adianta dizer, faça isso porque queremos. Tem que parecer algo natural, orgânico, emocional. E a chave para isso está no relacionamento problemático de Fisher com o pai. Enquanto a equipe se prepara, Ariadne vai ficando cada vez mais preocupada com a instabilidade emocional de Cobb. Ela o flagra em sessões solitárias dentro dos próprios sonhos, onde ele revive momentos com Mal. E o pior, ele não quer largar isso, porque, de certo modo, é a única forma que ele tem de ver a esposa de novo. Mesmo sabendo que não é ela de verdade, ele se agarra àquilo. E isso pode colocar tudo a perder. A primeira parte do filme constrói muito bem esse clima de urgência emocional e risco psicológico. A gente entende que Cobb não está só fugindo da lei. Ele está fugindo de si mesmo. E, ao mesmo tempo, quer desesperadamente voltar para o que sobrou de sua vida, os filhos. E quando finalmente chega a hora de embarcar no avião com Fisher, a gente já sabe que a missão não vai ser só sobre roubar ou plantar uma ideia. Vai ser também uma guerra interna, entre o que Cobb quer, o que ele sente e o que ele precisa deixar para trás. O avião decola, todos estão no lugar certo, e Yusuf aplica o sedativo em Fisher. Assim que ele dorme, a equipe entra no primeiro nível do sonho, criado por Yusuf. Eles acordam dentro de uma van em movimento, no meio de uma cidade chuvosa, e o caos começa antes do que eles esperavam. Sabe por quê? Porque Fisher tem um treinamento militar inconsciente no mundo dos sonhos, ou seja, quando alguém invade a mente dele, surgem projeções armadas para se defender. E é aí que tudo desanda. Os caras são atacados quase imediatamente. Durante esse confronto, Saito, o empresário que contratou o Cobb, leva um tiro. E isso muda tudo, porque com o sedativo potente que estão usando, morrer num sonho não acorda a pessoa, como aconteceria normalmente. Ao invés disso, ela é jogada direto para o limbo, aquela camada profunda do inconsciente onde o tempo se estica absurdamente e a pessoa pode ficar presa por décadas. Com Saito sangrando, a pressão aumenta. Eles decidem continuar a missão mesmo assim. E para conseguir plantar a ideia, o time precisa criar mais 2 níveis de sonho. Eles sequestram Fisher, colocam uma venda nele e, com a ajuda de Imes, disfarçado de um segurança, começam a criar uma história falsa, onde Fisher acredita que foi raptado para roubar os segredos do pai. Mas aí o Cobb entra em cena, como alguém tentando ajudar Fisher a escapar. Ele finge ser aliado. A ideia é fazer Fisher confiar neles e aceitar descer voluntariamente para o próximo nível do sonho, acreditando que é tudo uma maneira de proteger a mente dele de ladrões. E dá certo. Fisher topa descer mais fundo para proteger seus segredos. Então, a equipe prepara a entrada no segundo nível do sonho, que é criado por Arthur. Eles agora estão em um hotel sofisticado, onde as leis da física começam a ficar esquisitas. Lembra que no nível anterior eles estavam numa van em movimento? Isso faz com que, no nível do hotel, a gravidade fique maluca toda vez que a van vira ou bate.
A gente vê isso claramente quando o hotel começa a girar e Arthur precisa brigar com as projeções num corredor que gira em 360 graus. Mas antes disso, o trabalho do Eames é fundamental. Ele se transforma no tio de Fisher, uma figura próxima, para sugerir que o pai de Fisher queria que ele abrisse mão do império e criasse algo por conta própria. Essa é a semente que vai virar a ideia plantada. Só que a cada camada que eles descem, o risco aumenta, e a presença da Mal, a falecida esposa do Cobb, começa a interferir mais ainda. Ela aparece em momentos críticos e bagunça tudo. Ariadne, que está observando de perto, percebe que o Cobb está perdendo o controle. Ele está levando os sentimentos e a culpa dele tão profundamente que está misturando memórias pessoais com o trabalho, e isso coloca todos em perigo. Mesmo assim, eles seguem com o plano. Agora eles precisam entrar no terceiro nível do sonho, que se passa num cenário completamente diferente. Uma base militar nas montanhas cobertas de neve. Esse ambiente é criado por Eames e representa o cofre final dentro da mente de Fisher, onde a ideia precisa ser plantada. Só que como Fisher já está mais fundo e bem vulnerável, as projeções mentais dele estão em alerta máximo. Então o time precisa lutar contra soldados, explodir prédios, abrir caminho na neve, tudo ao mesmo tempo. A missão é fazer Fisher acreditar que ele precisa entrar nesse cofre e encontrar algo deixado pelo pai, e lá dentro eles colocam uma mensagem emocional, um testamento simbólico e uma maquete de um moinho de vento que Fisher tinha quando era pequeno. Isso faz ele pensar: talvez meu pai realmente quisesse que eu fosse diferente, que eu criasse algo novo. Pensa que seu cérebro é como um castelo de areia com vários andares. Tem gente que consegue entrar lá enquanto você dorme, às vezes para roubar, às vezes para colocar uma ideia. O Cobb e o time dele vão junto com um cara rico que quer que outro homem se esqueça de uma ideia ruim que ele sempre teve. Então eles criam muitos andares de sonhos, um dentro do outro, para plantar essa ideia sem que o homem saiba. Cada andar tem regras diferentes. No primeiro, o tempo passa devagar. No segundo, demora mais ainda. No terceiro, demora muito. Para acordar todo mundo, eles precisam explodir uma bomba, fazer alguém cair, tomar um susto, tudo junto, no tempo certo. E enquanto isso, o Cobb precisa enfrentar uma parte triste dele mesmo, a culpinha pela esposa. Ele vive pegando essa mulher imaginária no sonho e brigando com ela. No fim, ele consegue voltar para casa, ver os filhos, mas deixa o peão girando. E aí, você decide se ele está sonhando ou acordado. Logo de cara, a gente já é jogado no meio de uma missão. Cobb e Arthur, seu parceiro de longa data, estão dentro do sonho de um cara rico chamado Saito. A ideia era simples: entrar no sonho do sujeito e roubar uma informação confidencial. Só que dentro desse sonho tem um detalhe importante. Cobb está usando as memórias de um lugar que ele conhece, a casa dele com Mal, sua esposa, e isso é um problema, porque quando você usa lembranças reais num sonho, isso pode atrair projeções que não deviam estar ali, e foi exatamente o que aconteceu. Quem aparece do nada? Mal, mas não viva e linda como era, e sim como uma lembrança teimosa que vive perseguindo o Cobb dentro dos sonhos. E aí, por causa dela, a missão dá errado. Saito percebe que está num sonho, e os dois, Cobb e Arthur, são pegos. Só que vem a reviravolta. Eles estavam num sonho dentro de outro sonho. É aí que o espectador já começa a ficar de queixo caído, tentando entender como as camadas funcionam. Eles acordam, só que ainda estão sonhando. E depois acordam de verdade. Isso mostra que a galera já domina esse rolê de entrar e sair de sonhos com muita habilidade. Depois que eles falham na missão, pensam que vão sumir do mapa. Mas o Saito vira o jogo. Ele não está bravo. Na verdade, ele quer contratar o Cobb e o time para fazer algo ainda mais complicado. Inception. Plantar uma ideia dentro do subconsciente de alguém. E não uma ideia qualquer. Uma que parece vir de dentro da própria pessoa, como se fosse uma decisão natural. A vítima da vez? Robert Fisher,
herdeiro de um império bilionário. A missão é convencer esse cara, enquanto ele dorme, a destruir o império da própria família depois que o pai morrer. Cobb fica meio desconfiado. Isso nunca foi feito com sucesso, e é muito arriscado. Mas Saito faz uma promessa que ele não pode ignorar. Se Cobb aceitar e a missão der certo, ele limpa a ficha do Cobb e permite que ele volte para os Estados Unidos e veja seus filhos. E é aí que o jogo vira pessoal. Até aqui, o Cobb está só tentando sobreviver nesse mundo ilegal dos sonhos. Mas agora ele tem um motivo emocional fortíssimo. Ele quer voltar para casa. Isso muda tudo. Cobb então começa a montar a equipe. Primeiro ele chama Arthur, seu parceiro fiel, que conhece toda a parte técnica. Depois ele vai atrás de uma nova arquiteta de sonhos, já que ele mesmo não pode projetar o mundo onírico, por causa da interferência constante da memória da Mal. É aí que entra a jovem e super talentosa Ariadne. E que nome simbólico, né? Ariadne, na mitologia, foi quem ajudou Teseu a sair do labirinto. E aqui ela vai ajudar o grupo a sair do labirinto mental. Ela é quem desenha os cenários, cria as ruas, os becos, os esconderijos. E logo ela percebe que o Cobb carrega uma culpa enorme. Ela vê a Mal invadindo os sonhos e percebe que aquilo não é normal. Para completar o time, entra Imes, um cara irreverente que tem um talento diferente. Ele se transforma em outras pessoas dentro do sonho. Tipo um ator dentro da mente alheia. E também tem o Yusuf, o químico que vai preparar o sedativo fortíssimo para fazer os caras mergulharem em múltiplos níveis de sonho sem acordar com qualquer barulho. A partir daqui, o plano começa a tomar forma. Eles vão fazer com que Fisher ache que está sendo sequestrado. E a partir disso, vão manipulá-lo para achar que a ideia de desfazer a empresa foi dele mesmo, porque queria honrar o pai. Mas o Cobb deixa claro que a ideia tem que parecer simples. Não adianta dizer, faça isso porque queremos. Tem que parecer algo natural, orgânico, emocional. E a chave para isso está no relacionamento problemático de Fisher com o pai. Enquanto a equipe se prepara, Ariadne vai ficando cada vez mais preocupada com a instabilidade emocional de Cobb. Ela o flagra em sessões solitárias dentro dos próprios sonhos, onde ele revive momentos com Mal. E o pior, ele não quer largar isso, porque, de certo modo, é a única forma que ele tem de ver a esposa de novo. Mesmo sabendo que não é ela de verdade, ele se agarra àquilo. E isso pode colocar tudo a perder. A primeira parte do filme constrói muito bem esse clima de urgência emocional e risco psicológico. A gente entende que Cobb não está só fugindo da lei. Ele está fugindo de si mesmo. E, ao mesmo tempo, quer desesperadamente voltar para o que sobrou de sua vida, os filhos. E quando finalmente chega a hora de embarcar no avião com Fisher, a gente já sabe que a missão não vai ser só sobre roubar ou plantar uma ideia. Vai ser também uma guerra interna, entre o que Cobb quer, o que ele sente e o que ele precisa deixar para trás. O avião decola. Todos estão no lugar certo. E Yusuf aplica o sedativo em Fisher. Assim que ele dorme, a equipe entra no primeiro nível do sonho, criado por Yusuf. Eles acordam dentro de uma van em movimento, no meio de uma cidade chuvosa, e o caos começa antes do que eles esperavam. Sabe por quê? Porque Fisher tem um treinamento militar inconsciente no mundo dos sonhos, ou seja, quando alguém invade a mente dele, surgem projeções armadas para se defender. E é aí que tudo desanda. Os caras são atacados quase imediatamente. Durante esse confronto, Saito, o empresário que contratou o Cobb, leva um tiro. E isso muda tudo, porque com o sedativo potente que estão usando, morrer num sonho não acorda a pessoa, como aconteceria normalmente. Ao invés disso, ela é jogada direto para o limbo, aquela camada profunda do inconsciente onde o tempo se estica absurdamente e a pessoa pode ficar presa por décadas. Com Saito sangrando, a pressão aumenta. Eles decidem continuar a missão mesmo assim. E para conseguir plantar a ideia, o time precisa criar mais 2 níveis de sonho. Eles sequestram Fisher, colocam uma venda nele e, com a ajuda de Imes, disfarçado de um segurança, começam a criar uma história falsa,
onde Fisher acredita que foi raptado para roubar os segredos do pai. Mas aí o Cobb entra em cena como alguém tentando ajudar Fisher a escapar. Ele finge ser aliado. A ideia é fazer Fisher confiar neles e aceitar descer voluntariamente para o próximo nível do sonho, acreditando que é tudo uma maneira de proteger a mente dele de ladrões. E dá certo. Fisher topa descer mais fundo para proteger seus segredos. Então, a equipe prepara a entrada no segundo nível do sonho, que é criado por Arthur. Eles agora estão em um hotel sofisticado, onde as leis da física começam a ficar esquisitas. Lembra que no nível anterior eles estavam numa van em movimento? Isso faz com que, no nível do hotel, a gravidade fique maluca toda vez que a van vira ou bate. A gente vê isso claramente quando o hotel começa a girar, e Arthur precisa brigar com as projeções num corredor que gira em 360 graus. Mas antes disso, o trabalho do Eames é fundamental. Ele se transforma no tio de Fisher, uma figura próxima, para sugerir que o pai de Fisher queria que ele abrisse mão do império e criasse algo por conta própria. Essa é a semente que vai virar a ideia plantada. Só que a cada camada que eles descem, o risco aumenta, e a presença da Mal, a falecida esposa do Cobb, começa a interferir mais ainda. Ela aparece em momentos críticos e bagunça tudo. Ariadne, que está observando de perto, percebe que o Cobb está perdendo o controle. Ele está levando os sentimentos e a culpa dele tão profundamente que está misturando memórias pessoais com o trabalho, e isso coloca todos em perigo. Mesmo assim, eles seguem com o plano. Agora eles precisam entrar no terceiro nível do sonho, que se passa num cenário completamente diferente. Uma base militar nas montanhas cobertas de neve. Esse ambiente é criado por Eames e representa o cofre final dentro da mente de Fisher, onde a ideia precisa ser plantada. Só que como Fisher já está mais fundo e bem vulnerável, as projeções mentais dele estão em alerta máximo. Então o time precisa lutar contra soldados, explodir prédios, abrir caminho na neve, tudo ao mesmo tempo. A missão é fazer Fisher acreditar que ele precisa entrar nesse cofre e encontrar algo deixado pelo pai, e lá dentro eles colocam uma mensagem emocional, um testamento simbólico e uma maquete de um moinho de vento que Fisher tinha quando era pequeno. Isso faz ele pensar: talvez meu pai realmente quisesse que eu fosse diferente, que eu criasse algo novo. Pensa que seu cérebro é como um castelo de areia com vários andares. Tem gente que consegue entrar lá enquanto você dorme, às vezes para roubar, às vezes para colocar uma ideia. O Cobb e o time dele vão junto com um cara rico que quer que outro homem se esqueça de uma ideia ruim que ele sempre teve. Então eles criam muitos andares de sonhos, um dentro do outro, para plantar essa ideia sem que o homem saiba. Cada andar tem regras diferentes. No primeiro, o tempo passa devagar. No segundo, demora mais ainda. No terceiro, demora muito. Para acordar todo mundo, eles precisam explodir uma bomba, fazer alguém cair, tomar um susto, tudo junto, no tempo certo. E enquanto isso, o Cobb precisa enfrentar uma parte triste dele mesmo, a culpinha pela esposa. Ele vive pegando essa mulher imaginária no sonho e brigando com ela. No fim, ele consegue voltar para casa, ver os filhos, mas deixa o peão girando. E aí, você decide se ele está sonhando ou acordado. Logo de cara, a gente já é jogado no meio de uma missão. Cobb e Arthur, seu parceiro de longa data, estão dentro do sonho de um cara rico chamado Saito. A ideia era simples: entrar no sonho do sujeito e roubar uma informação confidencial. Só que dentro desse sonho tem um detalhe importante. Cobb está usando as memórias de um lugar que ele conhece, a casa dele com Mal, sua esposa, e isso é um problema, porque quando você usa lembranças reais num sonho, isso pode atrair projeções que não deviam estar ali, e foi exatamente o que aconteceu. Quem aparece do nada? Mal, mas não viva e linda como era, e sim como uma lembrança teimosa que vive perseguindo o Cobb dentro dos sonhos. E aí, por causa dela, a missão dá errado. Saito percebe que está num sonho, e os dois, Cobb e Arthur, são pegos.
Só que vem a reviravolta. Eles estavam num sonho dentro de outro sonho. É aí que o espectador já começa a ficar de queixo caído, tentando entender como as camadas funcionam. Eles acordam, só que ainda estão sonhando. E depois acordam de verdade. Isso mostra que a galera já domina esse rolê de entrar e sair de sonhos com muita habilidade. Depois que eles falham na missão, pensam que vão sumir do mapa. Mas o Saito vira o jogo. Ele não está bravo. Na verdade, ele quer contratar o Kobe e o time para fazer algo ainda mais complicado. Inception. Plantar uma ideia dentro do subconsciente de alguém. E não uma ideia qualquer. Uma que parece vir de dentro da própria pessoa, como se fosse uma decisão natural. A vítima da vez? Robert Fisher, herdeiro de um império bilionário. A missão é convencer esse cara, enquanto ele dorme, a destruir o império da própria família depois que o pai morrer. Kobe fica meio desconfiado. Isso nunca foi feito com sucesso, e é muito arriscado. Mas Saito faz uma promessa que ele não pode ignorar. Se Kobe aceitar e a missão der certo, ele limpa a ficha do Kobe e permite que ele volte para os Estados Unidos e veja seus filhos. E é aí que o jogo vira pessoal. Até aqui, o Kobe está só tentando sobreviver nesse mundo ilegal dos sonhos. Mas agora ele tem um motivo emocional fortíssimo. Ele quer voltar para casa. Isso muda tudo. Kobe então começa a montar a equipe. Primeiro ele chama Arthur, seu parceiro fiel, que conhece toda a parte técnica. Depois ele vai atrás de uma nova arquiteta de sonhos, já que ele mesmo não pode projetar o mundo onírico, por causa da interferência constante da memória da Mal. É aí que entra a jovem e super talentosa Ariadne. E que nome simbólico, né? Ariadne, na mitologia, foi quem ajudou Teseu a sair do labirinto. E aqui ela vai ajudar o grupo a sair do labirinto mental. Ela é quem desenha os cenários, cria as ruas, os becos, os esconderijos. E logo ela percebe que o Kobe carrega uma culpa enorme. Ela vê a Mal invadindo os sonhos e percebe que aquilo não é normal. Para completar o time, entra Imes, um cara irreverente que tem um talento diferente. Ele se transforma em outras pessoas dentro do sonho. Tipo um ator dentro da mente alheia. E também tem o Yusuf, o químico que vai preparar o sedativo fortíssimo para fazer os caras mergulharem em múltiplos níveis de sonho sem acordar com qualquer barulho. A partir daqui, o plano começa a tomar forma. Eles vão fazer com que Fisher ache que está sendo sequestrado. E a partir disso, vão manipulá-lo para achar que a ideia de desfazer a empresa foi dele mesmo, porque queria honrar o pai. Mas o Kobe deixa claro que a ideia tem que parecer simples. Não adianta dizer, faça isso porque queremos. Tem que parecer algo natural, orgânico, emocional. E a chave para isso está no relacionamento problemático de Fisher com o pai. Enquanto a equipe se prepara, Ariadne vai ficando cada vez mais preocupada com a instabilidade emocional de Kobe. Ela o flagra em sessões solitárias dentro dos próprios sonhos, onde ele revive momentos com Mal. E o pior, ele não quer largar isso, porque, de certo modo, é a única forma que ele tem de ver a esposa de novo. Mesmo sabendo que não é ela de verdade, ele se agarra àquilo. E isso pode colocar tudo a perder. A primeira parte do filme constrói muito bem esse clima de urgência emocional e risco psicológico. A gente entende que Kobe não está só fugindo da lei. Ele está fugindo de si mesmo. E, ao mesmo tempo, quer desesperadamente voltar para o que sobrou de sua vida, os filhos. E quando finalmente chega a hora de embarcar no avião com Fisher, a gente já sabe que a missão não vai ser só sobre roubar ou plantar uma ideia. Vai ser também uma guerra interna, entre o que Kobe quer, o que ele sente e o que ele precisa deixar para trás. O avião decola, todos estão no lugar certo, e Yusuf aplica o sedativo em Fisher. Assim que ele dorme, a equipe entra no primeiro nível do sonho, criado por Yusuf. Eles acordam dentro de uma van em movimento, no meio de uma cidade chuvosa, e o caos começa antes do que eles esperavam. Sabe por quê? Porque Fisher tem um treinamento militar inconsciente no mundo dos sonhos, ou seja, quando alguém invade a mente dele, surgem projeções armadas para se defender.
E é aí que tudo desanda. Os caras são atacados quase imediatamente. Durante esse confronto, Saito, o empresário que contratou o Kobe, leva um tiro. E isso muda tudo, porque com o sedativo potente que estão usando, morrer num sonho não acorda a pessoa, como aconteceria normalmente. Ao invés disso, ela é jogada direto para o limbo, aquela camada profunda do inconsciente onde o tempo se estica absurdamente e a pessoa pode ficar presa por décadas. Com Saito sangrando, a pressão aumenta. Eles decidem continuar a missão mesmo assim. E para conseguir plantar a ideia, o time precisa criar mais 2 níveis de sonho. Eles sequestram Fisher, colocam uma venda nele e, com a ajuda de Imes, disfarçado de um segurança, começam a criar uma história falsa, onde Fisher acredita que foi raptado para roubar os segredos do pai. Mas aí o Kobe entra em cena, como alguém tentando ajudar Fisher a escapar. Ele finge ser aliado. A ideia é fazer Fisher confiar neles e aceitar descer voluntariamente para o próximo nível do sonho, acreditando que é tudo uma maneira de proteger a mente dele de ladrões. E dá certo. Fisher topa descer mais fundo para proteger seus segredos. Então, a equipe prepara a entrada no segundo nível do sonho, que é criado por Arthur. Eles agora estão em um hotel sofisticado, onde as leis da física começam a ficar esquisitas. Lembra que no nível anterior eles estavam numa van em movimento? Isso faz com que, no nível do hotel, a gravidade fique maluca toda vez que a van vira ou bate. A gente vê isso claramente quando o hotel começa a girar, e Arthur precisa brigar com as projeções num corredor que gira em 360 graus. Mas antes disso, o trabalho do Imes é fundamental. Ele se transforma no tio de Fisher, uma figura próxima, para sugerir que o pai de Fisher queria que ele abrisse mão do império e criasse algo por conta própria. Essa é a semente que vai virar a ideia plantada. Só que a cada camada que eles descem, o risco aumenta, e a presença da Mal, a falecida esposa do Kobe, começa a interferir mais ainda. Ela aparece em momentos críticos e bagunça tudo. Ariadne, que está observando de perto, percebe que o Kobe está perdendo o controle. Ele está levando os sentimentos e a culpa dele tão profundamente que está misturando memórias pessoais com o trabalho, e isso coloca todos em perigo. Mesmo assim, eles seguem com o plano. Agora eles precisam entrar no terceiro nível do sonho, que se passa num cenário completamente diferente. Uma base militar nas montanhas cobertas de neve. Esse ambiente é criado por Imes e representa o cofre final dentro da mente de Fisher, onde a ideia precisa ser plantada. Só que como Fisher já está mais fundo e bem vulnerável, as projeções mentais dele estão em alerta máximo. Então o time precisa lutar contra soldados, explodir prédios, abrir caminho na neve, tudo ao mesmo tempo. A missão é fazer Fisher acreditar que ele precisa entrar nesse cofre e encontrar algo deixado pelo pai, e lá dentro eles colocam uma mensagem emocional, um testamento simbólico e uma maquete de um moinho de vento que Fisher tinha quando era pequeno. Isso faz ele pensar: talvez meu pai realmente quisesse que eu fosse diferente, que eu criasse algo novo. Pensa que seu cérebro é como um castelo de areia com vários andares. Tem gente que consegue entrar lá enquanto você dorme, às vezes para roubar, às vezes para colocar uma ideia. O Kobe e o time dele vão junto com um cara rico que quer que outro homem se esqueça de uma ideia ruim que ele sempre teve. Então eles criam muitos andares de sonhos, um dentro do outro, para plantar essa ideia sem que o homem saiba. Cada andar tem regras diferentes. No primeiro, o tempo passa devagar. No segundo, demora mais ainda. No terceiro, demora muito. Para acordar todo mundo, eles precisam explodir uma bomba, fazer alguém cair, tomar um susto, tudo junto, no tempo certo. E enquanto isso, o Kobe precisa enfrentar uma parte triste dele mesmo, a culpinha pela esposa. Ele vive pegando essa mulher imaginária no sonho e brigando com ela. No fim, ele consegue voltar para casa, ver os filhos, mas deixa o peão girando. E aí, você decide se ele está sonhando ou acordado. Logo de cara, a gente já é jogado no meio de uma missão.
Cobb e Arthur, seu parceiro de longa data, estão dentro do sonho de um cara rico chamado Saito. A ideia era simples: entrar no sonho do sujeito e roubar uma informação confidencial. Só que dentro desse sonho tem um detalhe importante. Cobb está usando as memórias de um lugar que ele conhece, a casa dele com Mal, sua esposa, e isso é um problema. Porque quando você usa lembranças reais num sonho, isso pode atrair projeções que não deviam estar ali. E foi exatamente o que aconteceu. Quem aparece do nada? Mal, mas não viva e linda como era, e sim como uma lembrança teimosa que vive perseguindo o Cobb dentro dos sonhos. E aí, por causa dela, a missão dá errado. Saito percebe que está num sonho, e os dois, Cobb e Arthur, são pegos. Só que vem a reviravolta. Eles estavam num sonho dentro de outro sonho. É aí que o espectador já começa a ficar de queixo caído, tentando entender como as camadas funcionam. Eles acordam, só que ainda estão sonhando. E depois acordam de verdade. Isso mostra que a galera já domina esse rolê de entrar e sair de sonhos com muita habilidade. Depois que eles falham na missão, pensam que vão sumir do mapa. Mas o Saito vira o jogo. Ele não está bravo. Na verdade, ele quer contratar o Cobb e o time para fazer algo ainda mais complicado. Inception. Plantar uma ideia dentro do subconsciente de alguém. E não uma ideia qualquer. Uma que parece vir de dentro da própria pessoa, como se fosse uma decisão natural. A vítima da vez? Robert Fisher, herdeiro de um império bilionário. A missão é convencer esse cara, enquanto ele dorme, a destruir o império da própria família depois que o pai morrer. Cobb fica meio desconfiado. Isso nunca foi feito com sucesso, e é muito arriscado. Mas Saito faz uma promessa que ele não pode ignorar. Se Cobb aceitar e a missão der certo, ele limpa a ficha do Cobb e permite que ele volte para os Estados Unidos e veja seus filhos. E é aí que o jogo vira pessoal. Até aqui, o Cobb está só tentando sobreviver nesse mundo ilegal dos sonhos. Mas agora ele tem um motivo emocional fortíssimo. Ele quer voltar para casa. Isso muda tudo. Cobb então começa a montar a equipe. Primeiro ele chama Arthur, seu parceiro fiel, que conhece toda a parte técnica. Depois ele vai atrás de uma nova arquiteta de sonhos, já que ele mesmo não pode projetar o mundo onírico, por causa da interferência constante da memória da Mal. É aí que entra a jovem e super talentosa Ariadne. E que nome simbólico, né? Ariadne, na mitologia, foi quem ajudou Teseu a sair do labirinto. E aqui ela vai ajudar o grupo a sair do labirinto mental. Ela é quem desenha os cenários, cria as ruas, os becos, os esconderijos. E logo ela percebe que o Cobb carrega uma culpa enorme. Ela vê a Mal invadindo os sonhos e percebe que aquilo não é normal. Para completar o time, entra Imes, um cara irreverente que tem um talento diferente. Ele se transforma em outras pessoas dentro do sonho. Tipo um ator dentro da mente alheia. E também tem o Yusuf, o químico que vai preparar o sedativo fortíssimo para fazer os caras mergulharem em múltiplos níveis de sonho sem acordar com qualquer barulho. A partir daqui, o plano começa a tomar forma. Eles vão fazer com que Fisher ache que está sendo sequestrado. E a partir disso, vão manipulá-lo para achar que a ideia de desfazer a empresa foi dele mesmo, porque queria honrar o pai. Mas o Cobb deixa claro que a ideia tem que parecer simples. Não adianta dizer, faça isso porque queremos. Tem que parecer algo natural, orgânico, emocional. E a chave para isso está no relacionamento problemático de Fisher com o pai. Enquanto a equipe se prepara, Ariadne vai ficando cada vez mais preocupada com a instabilidade emocional de Cobb. Ela o flagra em sessões solitárias dentro dos próprios sonhos, onde ele revive momentos com Mal. E o pior, ele não quer largar isso, porque, de certo modo, é a única forma que ele tem de ver a esposa de novo. Mesmo sabendo que não é ela de verdade, ele se agarra àquilo. E isso pode colocar tudo a perder. A primeira parte do filme constrói muito bem esse clima de urgência emocional e risco psicológico. A gente entende que Cobb não está só fugindo da lei. Ele está fugindo de si mesmo. E, ao mesmo tempo, quer desesperadamente voltar para o que sobrou de sua vida.
os filhos. E quando finalmente chega a hora de embarcar no avião com Fisher, a gente já sabe que a missão não vai ser só sobre roubar ou plantar uma ideia. Vai ser também uma guerra interna, entre o que Cobb quer, o que ele sente e o que ele precisa deixar para trás. O avião decola, todos estão no lugar certo, e Yusuf aplica o sedativo em Fisher. Assim que ele dorme, a equipe entra no primeiro nível do sonho, criado por Yusuf. Eles acordam dentro de uma van em movimento, no meio de uma cidade chuvosa, e o caos começa antes do que eles esperavam. Sabe por quê? Porque Fisher tem um treinamento militar inconsciente no mundo dos sonhos, ou seja, quando alguém invade a mente dele, surgem projeções armadas para se defender. E é aí que tudo desanda. Os caras são atacados quase imediatamente. Durante esse confronto, Saito, o empresário que contratou o Cobb, leva um tiro. E isso muda tudo, porque com o sedativo potente que estão usando, morrer num sonho não acorda a pessoa, como aconteceria normalmente. Ao invés disso, ela é jogada direto para o limbo, aquela camada profunda do inconsciente onde o tempo se estica absurdamente e a pessoa pode ficar presa por décadas. Com Saito sangrando, a pressão aumenta. Eles decidem continuar a missão mesmo assim. E para conseguir plantar a ideia, o time precisa criar mais 2 níveis de sonho. Eles sequestram Fisher, colocam uma venda nele e, com a ajuda de Imes, disfarçado de um segurança, começam a criar uma história falsa, onde Fisher acredita que foi raptado para roubar os segredos do pai. Mas aí o Cobb entra em cena, como alguém tentando ajudar Fisher a escapar. Ele finge ser aliado. A ideia é fazer Fisher confiar neles e aceitar descer voluntariamente para o próximo nível do sonho, acreditando que é tudo uma maneira de proteger a mente dele de ladrões. E dá certo. Fisher topa descer mais fundo para proteger seus segredos. Então, a equipe prepara a entrada no segundo nível do sonho, que é criado por Arthur. Eles agora estão em um hotel sofisticado, onde as leis da física começam a ficar esquisitas. Lembra que no nível anterior eles estavam numa van em movimento? Isso faz com que, no nível do hotel, a gravidade fique maluca toda vez que a van vira ou bate. A gente vê isso claramente quando o hotel começa a girar, e Arthur precisa brigar com as projeções num corredor que gira em 360 graus. Mas antes disso, o trabalho do Imes é fundamental. Ele se transforma no tio de Fisher, uma figura próxima, para sugerir que o pai de Fisher queria que ele abrisse mão do império e criasse algo por conta própria. Essa é a semente que vai virar a ideia plantada. Só que a cada camada que eles descem, o risco aumenta, e a presença da Mal, a falecida esposa do Cobb, começa a interferir mais ainda. Ela aparece em momentos críticos e bagunça tudo. Ariadne, que está observando de perto, percebe que o Cobb está perdendo o controle. Ele está levando os sentimentos e a culpa dele tão profundamente que está misturando memórias pessoais com o trabalho, e isso coloca todos em perigo. Mesmo assim, eles seguem com o plano. Agora eles precisam entrar no terceiro nível do sonho, que se passa num cenário completamente diferente. Uma base militar nas montanhas cobertas de neve. Esse ambiente é criado por Imes e representa o cofre final dentro da mente de Fisher, onde a ideia precisa ser plantada. Só que como Fisher já está mais fundo e bem vulnerável, as projeções mentais dele estão em alerta máximo. Então o time precisa lutar contra soldados, explodir prédios, abrir caminho na neve, tudo ao mesmo tempo. A missão é fazer Fisher acreditar que ele precisa entrar nesse cofre e encontrar algo deixado pelo pai, e lá dentro eles colocam uma mensagem emocional, um testamento simbólico e uma maquete de um moinho de vento que Fisher tinha quando era pequeno. Isso faz ele pensar: talvez meu pai realmente quisesse que eu fosse diferente, que eu criasse algo novo. Pensa que seu cérebro é como um castelo de areia com vários andares. Tem gente que consegue entrar lá enquanto você dorme, às vezes para roubar, às vezes para colocar uma ideia. O Cobb e o time dele vão junto com um cara rico que quer que outro homem se esqueça de uma ideia ruim que ele sempre teve.
Então eles criam muitos andares de sonhos, um dentro do outro, para plantar essa ideia sem que o homem saiba. Cada andar tem regras diferentes. No primeiro, o tempo passa devagar. No segundo, demora mais ainda. No terceiro, demora muito. Para acordar todo mundo, eles precisam explodir uma bomba, fazer alguém cair, tomar um susto, tudo junto, no tempo certo. E enquanto isso, o Cobb precisa enfrentar uma parte triste dele mesmo, a culpinha pela esposa. Ele vive pegando essa mulher imaginária no sonho e brigando com ela. No fim, ele consegue voltar para casa, ver os filhos, mas deixa o peão girando. E aí, você decide se ele está sonhando ou acordado. Logo de cara, a gente já é jogado no meio de uma missão. Cobb e Arthur, seu parceiro de longa data, estão dentro do sonho de um cara rico chamado Saito. A ideia era simples: entrar no sonho do sujeito e roubar uma informação confidencial. Só que dentro desse sonho tem um detalhe importante. Cobb está usando as memórias de um lugar que ele conhece, a casa dele com Mal, sua esposa, e isso é um problema. Porque quando você usa lembranças reais num sonho, isso pode atrair projeções que não deviam estar ali. E foi exatamente o que aconteceu. Quem aparece do nada? Mal, mas não viva e linda como era, e sim como uma lembrança teimosa que vive perseguindo o Cobb dentro dos sonhos. E aí, por causa dela, a missão dá errado. Saito percebe que está num sonho, e os dois, Cobb e Arthur, são pegos. Só que vem a reviravolta. Eles estavam num sonho dentro de outro sonho. É aí que o espectador já começa a ficar de queixo caído, tentando entender como as camadas funcionam. Eles acordam, só que ainda estão sonhando. E depois acordam de verdade. Isso mostra que a galera já domina esse rolê de entrar e sair de sonhos com muita habilidade. Depois que eles falham na missão, pensam que vão sumir do mapa. Mas o Saito vira o jogo. Ele não está bravo. Na verdade, ele quer contratar o Cobb e o time para fazer algo ainda mais complicado. Inception. Plantar uma ideia dentro do subconsciente de alguém. E não uma ideia qualquer. Uma que parece vir de dentro da própria pessoa, como se fosse uma decisão natural. A vítima da vez? Robert Fisher, herdeiro de um império bilionário. A missão é convencer esse cara, enquanto ele dorme, a destruir o império da própria família depois que o pai morrer. Cobb fica meio desconfiado. Isso nunca foi feito com sucesso, e é muito arriscado. Mas Saito faz uma promessa que ele não pode ignorar. Se Cobb aceitar e a missão der certo, ele limpa a ficha do Cobb e permite que ele volte para os Estados Unidos e veja seus filhos. E é aí que o jogo vira pessoal. Até aqui, o Cobb está só tentando sobreviver nesse mundo ilegal dos sonhos. Mas agora ele tem um motivo emocional fortíssimo. Ele quer voltar para casa. Isso muda tudo. Cobb então começa a montar a equipe. Primeiro ele chama Arthur, seu parceiro fiel, que conhece toda a parte técnica. Depois ele vai atrás de uma nova arquiteta de sonhos, já que ele mesmo não pode projetar o mundo onírico, por causa da interferência constante da memória da Mal. É aí que entra a jovem e super talentosa Ariadne. E que nome simbólico, né? Ariadne, na mitologia, foi quem ajudou Teseu a sair do labirinto. E aqui ela vai ajudar o grupo a sair do labirinto mental. Ela é quem desenha os cenários, cria as ruas, os becos, os esconderijos. E logo ela percebe que o Cobb carrega uma culpa enorme. Ela vê a Mal invadindo os sonhos e percebe que aquilo não é normal. Para completar o time, entra Imes, um cara irreverente que tem um talento diferente. Ele se transforma em outras pessoas dentro do sonho. Tipo um ator dentro da mente alheia. E também tem o Yusuf, o químico que vai preparar o sedativo fortíssimo para fazer os caras mergulharem em múltiplos níveis de sonho sem acordar com qualquer barulho. A partir daqui, o plano começa a tomar forma. Eles vão fazer com que Fisher ache que está sendo sequestrado. E a partir disso, vão manipulá-lo para achar que a ideia de desfazer a empresa foi dele mesmo, porque queria honrar o pai. Mas o Cobb deixa claro que a ideia tem que parecer simples. Não adianta dizer, faça isso porque queremos. Tem que parecer algo natural, orgânico, emocional.
E a chave para isso está no relacionamento problemático de Fisher com o pai. Enquanto a equipe se prepara, Ariadne vai ficando cada vez mais preocupada com a instabilidade emocional de Cobb. Ela o flagra em sessões solitárias dentro dos próprios sonhos, onde ele revive momentos com Mal. E o pior, ele não quer largar isso, porque, de certo modo, é a única forma que ele tem de ver a esposa de novo. Mesmo sabendo que não é ela de verdade, ele se agarra àquilo. E isso pode colocar tudo a perder. A primeira parte do filme constrói muito bem esse clima de urgência emocional e risco psicológico. A gente entende que Cobb não está só fugindo da lei. Ele está fugindo de si mesmo. E, ao mesmo tempo, quer desesperadamente voltar para o que sobrou de sua vida, os filhos. E quando finalmente chega a hora de embarcar no avião com Fisher, a gente já sabe que a missão não vai ser só sobre roubar ou plantar uma ideia. Vai ser também uma guerra interna, entre o que Cobb quer, o que ele sente e o que ele precisa deixar para trás. O avião decola. Todos estão no lugar certo. E Yusuf aplica o sedativo em Fisher. Assim que ele dorme, a equipe entra no primeiro nível do sonho, criado por Yusuf. Eles acordam dentro de uma van em movimento, no meio de uma cidade chuvosa. E o caos começa antes do que eles esperavam. Sabe por quê? Porque Fisher tem um treinamento militar inconsciente no mundo dos sonhos. Ou seja, quando alguém invade a mente dele, surgem projeções armadas para se defender. E é aí que tudo desanda. Os caras são atacados quase imediatamente. Durante esse confronto, Saito, o empresário que contratou o Cobb, leva um tiro. E isso muda tudo, porque com o sedativo potente que estão usando, morrer num sonho não acorda a pessoa, como aconteceria normalmente. Ao invés disso, ela é jogada direto para o limbo, aquela camada profunda do inconsciente onde o tempo se estica absurdamente e a pessoa pode ficar presa por décadas. Com Saito sangrando, a pressão aumenta. Eles decidem continuar a missão mesmo assim. E para conseguir plantar a ideia, o time precisa criar mais 2 níveis de sonho. Eles sequestram Fisher, colocam uma venda nele e, com a ajuda de Imes, disfarçado de um segurança, começam a criar uma história falsa, onde Fisher acredita que foi raptado para roubar os segredos do pai. Mas aí o Cobb entra em cena, como alguém tentando ajudar Fisher a escapar. Ele finge ser aliado. A ideia é fazer Fisher confiar neles e aceitar descer voluntariamente para o próximo nível do sonho, acreditando que é tudo uma maneira de proteger a mente dele de ladrões. E dá certo. Fisher topa descer mais fundo para proteger seus segredos. Então, a equipe prepara a entrada no segundo nível do sonho, que é criado por Arthur. Eles agora estão em um hotel sofisticado, onde as leis da física começam a ficar esquisitas. Lembra que no nível anterior eles estavam numa van em movimento? Isso faz com que, no nível do hotel, a gravidade fique maluca toda vez que a van vira ou bate. A gente vê isso claramente quando o hotel começa a girar, e Arthur precisa brigar com as projeções num corredor que gira em 360 graus. Mas antes disso, o trabalho do Imes é fundamental. Ele se transforma no tio de Fisher, uma figura próxima, para sugerir que o pai de Fisher queria que ele abrisse mão do império e criasse algo por conta própria. Essa é a semente que vai virar a ideia plantada. Só que a cada camada que eles descem, o risco aumenta, e a presença da Mal, a falecida esposa do Cobb, começa a interferir mais ainda. Ela aparece em momentos críticos e bagunça tudo. Ariadne, que está observando de perto, percebe que o Cobb está perdendo o controle. Ele está levando os sentimentos e a culpa dele tão profundamente que está misturando memórias pessoais com o trabalho, e isso coloca todos em perigo. Mesmo assim, eles seguem com o plano. Agora eles precisam entrar no terceiro nível do sonho, que se passa num cenário completamente diferente. Uma base militar nas montanhas cobertas de neve. Esse ambiente é criado por Imes e representa o cofre final dentro da mente de Fisher, onde a ideia precisa ser plantada.
Só que como Fisher já está mais fundo e bem vulnerável, as projeções mentais dele estão em alerta máximo. Então o time precisa lutar contra soldados, explodir prédios, abrir caminho na neve, tudo ao mesmo tempo. A missão é fazer Fisher acreditar que ele precisa entrar nesse cofre e encontrar algo deixado pelo pai, e lá dentro eles colocam uma mensagem emocional, um testamento simbólico e uma maquete de um moinho de vento que Fisher tinha quando era pequeno. Isso faz ele pensar: talvez meu pai realmente quisesse que eu fosse diferente, que eu criasse algo novo. Pensa que seu cérebro é como um castelo de areia com vários andares. Tem gente que consegue entrar lá enquanto você dorme, às vezes para roubar, às vezes para colocar uma ideia. O Cobb e o time dele vão junto com um cara rico que quer que outro homem se esqueça de uma ideia ruim que ele sempre teve. Então eles criam muitos andares de sonhos, um dentro do outro, para plantar essa ideia sem que o homem saiba. Cada andar tem regras diferentes. No primeiro, o tempo passa devagar. No segundo, demora mais ainda. No terceiro, demora muito. Para acordar todo mundo, eles precisam explodir uma bomba, fazer alguém cair, tomar um susto, tudo junto, no tempo certo. E enquanto isso, o Cobb precisa enfrentar uma parte triste dele mesmo, a culpinha pela esposa. Ele vive pegando essa mulher imaginária no sonho e brigando com ela. No fim, ele consegue voltar para casa, ver os filhos, mas deixa o peão girando. E aí, você decide se ele está sonhando ou acordado. Logo de cara, a gente já é jogado no meio de uma missão. Cobb e Arthur, seu parceiro de longa data, estão dentro do sonho de um cara rico chamado Saito. A ideia era simples: entrar no sonho do sujeito e roubar uma informação confidencial. Só que dentro desse sonho tem um detalhe importante. Cobb está usando as memórias de um lugar que ele conhece, a casa dele com Mal, sua esposa, e isso é um problema, porque quando você usa lembranças reais num sonho, isso pode atrair projeções que não deviam estar ali, e foi exatamente o que aconteceu. Quem aparece do nada? Mal, mas não viva e linda como era, e sim como uma lembrança teimosa que vive perseguindo o Cobb dentro dos sonhos. E aí, por causa dela, a missão dá errado. Saito percebe que está num sonho, e os dois, Cobb e Arthur, são pegos. Só que vem a reviravolta. Eles estavam num sonho dentro de outro sonho. É aí que o espectador já começa a ficar de queixo caído, tentando entender como as camadas funcionam. Eles acordam, só que ainda estão sonhando. E depois acordam de verdade. Isso mostra que a galera já domina esse rolê de entrar e sair de sonhos com muita habilidade. Depois que eles falham na missão, pensam que vão sumir do mapa. Mas o Saito vira o jogo. Ele não está bravo. Na verdade, ele quer contratar o Cobb e o time para fazer algo ainda mais complicado. Inception. Plantar uma ideia dentro do subconsciente de alguém. E não uma ideia qualquer. Uma que parece vir de dentro da própria pessoa, como se fosse uma decisão natural. A vítima da vez? Robert Fisher, herdeiro de um império bilionário. A missão é convencer esse cara, enquanto ele dorme, a destruir o império da própria família depois que o pai morrer. Cobb fica meio desconfiado. Isso nunca foi feito com sucesso, e é muito arriscado. Mas Saito faz uma promessa que ele não pode ignorar. Se Cobb aceitar e a missão der certo, ele limpa a ficha do Cobb e permite que ele volte para os Estados Unidos e veja seus filhos. E é aí que o jogo vira pessoal. Até aqui, o Cobb está só tentando sobreviver nesse mundo ilegal dos sonhos. Mas agora ele tem um motivo emocional fortíssimo. Ele quer voltar para casa. Isso muda tudo. Cobb então começa a montar a equipe. Primeiro ele chama Arthur, seu parceiro fiel, que conhece toda a parte técnica. Depois ele vai atrás de uma nova arquiteta de sonhos, já que ele mesmo não pode projetar o mundo onírico, por causa da interferência constante da memória da Mal. É aí que entra a jovem e super talentosa Ariadne. E que nome simbólico, né? Ariadne, na mitologia, foi quem ajudou Teseu a sair do labirinto. E aqui ela vai ajudar o grupo a sair do labirinto mental. Ela é quem desenha os cenários, cria as ruas, os becos, os esconderijos.
E logo ela percebe que o Cobb carrega uma culpa enorme. Ela vê a Mal invadindo os sonhos e percebe que aquilo não é normal. Para completar o time, entra Imes, um cara irreverente que tem um talento diferente. Ele se transforma em outras pessoas dentro do sonho. Tipo um ator dentro da mente alheia. E também tem o Yusuf, o químico que vai preparar o sedativo fortíssimo para fazer os caras mergulharem em múltiplos níveis de sonho sem acordar com qualquer barulho. A partir daqui, o plano começa a tomar forma. Eles vão fazer com que Fisher ache que está sendo sequestrado. E a partir disso, vão manipulá-lo para achar que a ideia de desfazer a empresa foi dele mesmo, porque queria honrar o pai. Mas o Cobb deixa claro que a ideia tem que parecer simples. Não adianta dizer, faça isso porque queremos. Tem que parecer algo natural, orgânico, emocional. E a chave para isso está no relacionamento problemático de Fisher com o pai. Enquanto a equipe se prepara, Ariadne vai ficando cada vez mais preocupada com a instabilidade emocional de Cobb. Ela o flagra em sessões solitárias dentro dos próprios sonhos, onde ele revive momentos com o Mal. E o pior, ele não quer largar isso, porque, de certo modo, é a única forma que ele tem de ver a esposa de novo. Mesmo sabendo que não é ela de verdade, ele se agarra àquilo. E isso pode colocar tudo a perder. A primeira parte do filme constrói muito bem esse clima de urgência emocional e risco psicológico. A gente entende que Cobb não está só fugindo da lei. Ele está fugindo de si mesmo. E, ao mesmo tempo, quer desesperadamente voltar para o que sobrou de sua vida, os filhos. E quando finalmente chega a hora de embarcar no avião com Fisher, a gente já sabe que a missão não vai ser só sobre roubar ou plantar uma ideia. Vai ser também uma guerra interna, entre o que Cobb quer, o que ele sente e o que ele precisa deixar para trás. O avião decola. Todos estão no lugar certo. E Yusuf aplica o sedativo em Fisher. Assim que ele dorme, a equipe entra no primeiro nível do sonho, criado por Yusuf. Eles acordam dentro de uma van em movimento, no meio de uma cidade chuvosa, e o caos começa antes do que eles esperavam. Sabe por quê? Porque Fisher tem um treinamento militar inconsciente no mundo dos sonhos, ou seja, quando alguém invade a mente dele, surgem projeções armadas para se defender. E é aí que tudo desanda. Os caras são atacados quase imediatamente. Durante esse confronto, Saito, o empresário que contratou o Cobb, leva um tiro. E isso muda tudo, porque com o sedativo potente que estão usando, morrer num sonho não acorda a pessoa, como aconteceria normalmente. Ao invés disso, ela é jogada direto para o limbo, aquela camada profunda do inconsciente onde o tempo se estica absurdamente e a pessoa pode ficar presa por décadas. Com Saito sangrando, a pressão aumenta. Eles decidem continuar a missão mesmo assim. E para conseguir plantar a ideia, o time precisa criar mais 2 níveis de sonho. Eles sequestram Fisher, colocam uma venda nele e, com a ajuda de Imes, disfarçado de um segurança, começam a criar uma história falsa, onde Fisher acredita que foi raptado para roubar os segredos do pai. Mas aí o Cobb entra em cena, como alguém tentando ajudar Fisher a escapar. Ele finge ser aliado. A ideia é fazer Fisher confiar neles e aceitar descer voluntariamente para o próximo nível do sonho, acreditando que é tudo uma maneira de proteger a mente dele de ladrões. E dá certo. Fisher topa descer mais fundo para proteger seus segredos. Então, a equipe prepara a entrada no segundo nível do sonho, que é criado por Arthur. Eles agora estão em um hotel sofisticado, onde as leis da física começam a ficar esquisitas. Lembra que no nível anterior eles estavam numa van em movimento? Isso faz com que, no nível do hotel, a gravidade fique maluca toda vez que a van vira ou bate. A gente vê isso claramente quando o hotel começa a girar, e Arthur precisa brigar com as projeções num corredor que gira em 360 graus. Mas antes disso, o trabalho do Imes é fundamental. Ele se transforma no tio de Fisher, uma figura próxima, para sugerir que o pai de Fisher queria que ele abrisse mão do império e criasse algo por conta própria.
Essa é a semente que vai virar a ideia plantada. Só que a cada camada que eles descem, o risco aumenta. E a presença da Mal, a falecida esposa do Cobb, começa a interferir mais ainda. Ela aparece em momentos críticos e bagunça tudo. Ariadne, que está observando de perto, percebe que o Cobb está perdendo o controle. Ele está levando os sentimentos e a culpa dele tão profundamente que está misturando memórias pessoais com o trabalho. E isso coloca todos em perigo. Mesmo assim, eles seguem com o plano. Agora eles precisam entrar no terceiro nível do sonho, que se passa num cenário completamente diferente. Uma base militar nas montanhas cobertas de neve. Esse ambiente é criado por Eames e representa o cofre final dentro da mente de Fisher, onde a ideia precisa ser plantada. Só que como Fisher já está mais fundo e bem vulnerável, as projeções mentais dele estão em alerta máximo. Então o time precisa lutar contra soldados, explodir prédios, abrir caminho na neve, tudo ao mesmo tempo. A missão é fazer Fisher acreditar que ele precisa entrar nesse cofre e encontrar algo deixado pelo pai, e lá dentro eles colocam uma mensagem emocional, um testamento simbólico e uma maquete de um moinho de vento que Fisher tinha quando era pequeno. Isso faz ele pensar: talvez meu pai realmente quisesse que eu fosse diferente, que eu criasse algo novo. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.